Batista. Olá, eu sou Isabelle. Oi, eu sou o João. Olá, eu sou Maria. Oi, eu sou o Davi. E este é o podcast Suzana Bala Enquadramento. Hoje estamos aqui com o senhor Nelson Figueira Sobrinho, que é jornalista, para conversarmos sobre o papel da imprensa na prevenção da dengue. O senhor Nelson é doutor em Letras, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, Campus Cascavel, mestre em Sociedade, Cultura e Fronteira pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, Campus Foz do Iguaçu, graduado em jornalismo. Boa tarde, senhor Nelson. Seja muito bem-vindo. É um prazer estarmos aqui para essa conversa. Para começar nossa entrevista, gostaríamos que o senhor se apresentasse e contasse para a gente como é seu trabalho como jornalista. Bem, boa tarde, Matias, boa tarde a todos e a todas, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bem, como você já disse, eu sou Nelson Figueira Sobrinho, né? Eu sou jornalista e eu comecei no jornalismo ainda em 1991 como revisor. A gente viu isso quando a gente copiou no quadro. Ah, vocês viram? Sim. Então, eu comecei em 1991, ainda num jornal que já acabou há muito tempo, foi um jornal muito importante chamado Nosso Tempo. Naquela época eu comecei como revisor, eu trabalhei apenas alguns meses, porque logo o jornal fechou, né? Eu trabalhei como revisor, que é aquele que as matérias vêm, né, já prontas. Naquela época já vinha a página do jornal impresso, montado, e eu tinha uma canetinha que eu ia revisando. Quando dava alguma coisa, um erro muito grande, eu mandava para o diagramador, que já existia diagramador naquela época, só que não era com a tecnologia que tem hoje, e ele refazia ali o texto, certo? Em qual emissora você trabalhava? Eu não entendi? Em que emissora você trabalhava? Não, eu trabalhava no jornal Nosso Tempo. Este era o nome do jornal, jornal impresso, certo? Aí, depois do jornal Nosso Tempo, que é um jornal que já acabou, aí eu trabalhei em mais outros jornais também aqui em Foz do Iguaçu que já terminaram. Eu trabalhei no Tribuna de Foz, trabalhei no jornal da Folha do Iguaçu, na Gazeta do Iguaçu, que hoje é o G-Dia, né? Mudou de nome. Na Gazeta do Iguaçu eu trabalhei entre 2001 e 2012. Nesse mesmo período, a partir de 2008, eu também passei a trabalhar numa emissora, na TV Naipi, que é a Rede Massa, SBT aqui em Foz do Iguaçu, onde eu trabalhei durante 8 anos, de 2006 a 2014, certo? Lá eu comecei como produtor, com o pauteiro, que é uma pessoa que liga, marca a entrevista, pede para que a pessoa receba o jornalista, aí fala para o repórter: olha, você tem que entrevistar a senhora Ana, a senhora Maria, o senhor João. Aí ele vai lá, tudo direitinho, interesse, entrevista, e aí vem para o jornal, para a emissora, e escreve a matéria dele, né? Então eu trabalhei lá e depois eu passei a ser o editor-chefe do programa Tribuna da Massa, que é um programa que existe até hoje. Foi assim, em resumo, essa foi a minha carreira. Como devemos ser escritos um texto jornalístico? Olha, um texto jornalístico, Maria, só deixa eu recapitulando, atualmente, né, eu trabalho também na Secretaria de Comunicação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Tá? Eu saí do jornalismo diário, que era onde eu trabalhava, e agora eu trabalho numa Secretaria de Comunicação numa Universidade Federal. Bem, Maria, como o texto deve ser escrito? O texto, ele deve ser escrito da forma mais clara e compreensível possível. Isso independentemente do meio onde ele vai ser veiculado. Seja texto de internet, seja texto de televisão, seja texto de jornal ou texto de rádio, ele deve responder a algumas perguntas. Ele deve responder o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, quem estava no acontecimento, que é o quem, quando, onde e o porquê aconteceu.
certo? Então nós temos que responder sempre no jornalismo a essas 5 perguntas: quem, quando, onde, como e por quê, para que a gente dê ao leitor, à pessoa que está assistindo a TV ou está ouvindo o programa de rádio, ela entenda o que é aquela notícia e principalmente o que aquela notícia tem a ver com a vida dela, tá? Não adianta nada nós jornalistas, nós falarmos uma notícia que não vai influenciar na vida de nenhum de vocês, certo? A notícia tem que ser importante para vocês. Vai ser, exatamente, ela vai ser inútil. Então o texto jornalístico ele tem que ser simples, direto e responder a essas 5 perguntas: quem, quando, onde, como e por quê. É claro que vai variar muito de acordo com o meio onde ele vai estar. Se for um jornal, por exemplo, o texto vai ser um pouco mais bem trabalhado, vai ser um pouco maior. Se for uma revista, vai ser mais bem trabalhado ainda, vai ser bem maior, entendeu? Se for no rádio, ele tem que ver, ele tem que descrever para a pessoa. Por exemplo, no rádio você não tem imagem. Então o repórter de rádio, ele tem que só o som. Então o repórter de rádio tem que descrever o que ele está vendo para que você entenda o que está acontecendo. Entendeu? Vamos supor que é um acidente. Ele vai narrar, falar: olha, o acidente foi aqui, um carro veio da direita, outro veio da esquerda, entendeu? No jornal, Você já vai imaginando a cena. Tipo aqui, quando tem futebol, assim, o cara fica... Exatamente, ele narra um pouquinho mais, entendeu? Isso no rádio. Geralmente quando vai falar uma notícia no rádio, Aham. quando ele está falando, você tem que ouvir e já está imaginando, porque Ele não vai conseguir mostrar a imagem. Vai chegar a ser vários pixels, assim, não vai. Já na TV é diferente. Por quê? Porque na TV tem a imagem. Então ele vai mostrar e falar: olha, aconteceu isso, tal, mas a imagem ela vai dizer para você o que está acontecendo. Então é muito mais fácil, tá? Mas basicamente tem que responder a essas perguntas: quem, quando, onde, como, por quê. Qual a importância de buscar fontes confiáveis para a produção de textos jornalísticos? Essa pergunta é muito importante. Por quê? Sem eu ter uma fonte confiável, eu não vou ter uma matéria confiável. Fake news. Então, o que eu tenho que sempre buscar, não adianta nada, as pessoas falam assim: não vá comprar carne na padaria, assim como você não vai comprar pão no açougue. Então, se você vai atrás de uma notícia, você tem que ir com quem sabe o que está acontecendo. Vamos supor, por exemplo, que é uma notícia sobre dengue. É bom você olhar os links quando você vê alguma matéria. Isso, a mesma coisa. Então, vamos supor que eu vou fazer uma matéria sobre dengue. Se for sobre a prevenção à dengue, eu vou no CCZ, no Centro de Controle de Zoonoses. Se for sobre os sintomas da dengue, eu vou na médica. Por quê? Porque é a médica que vai saber sobre os sintomas. Quem vai saber sobre a prevenção? Um pode até falar para o outro sobre os sintomas, mas quem trabalha com a mão na massa mesmo, no combate, é o CCZ. Então eu vou lá no CCZ e pergunto: olha, como é que eu faço para combater a dengue? Agora, como que eu faço para diminuir os sintomas da dengue? Eu vou numa médica. Então as fontes têm que ser as fontes confiáveis, as fontes certas. Não adianta nada eu pegar e por exemplo, vamos supor, a pessoa que faz bolo perguntar sobre dengue. Ela não vai saber, entendeu? Então, assim que são as fontes. As fontes, elas têm que ser de acordo com a matéria que você quer produzir. Entendeu? Na sua opinião, quais os pontos positivos e negativos dos noticiários estarem deixando seus meios tradicionais e passando para os meios digitais? É uma pergunta difícil, porque eu acho que são muitos pontos, tanto positivos quanto muitos pontos negativos. Na minha opinião... Fala primeiro dos pontos positivos e depois fala dos pontos negativos. Você. Não, pode, mas é que são tantos que eu não vou conseguir falar todos. É isso que eu estou falando. Fala um pouquinho. Entendeu? Mas aí eu vou falar um pouquinho. A primeira coisa é assim: ela trouxe mais imediatismo. Você sabe o que é imediatismo? Imediato, mas na hora? Acabou de acontecer, as pessoas já sabem. Entendeu? Então, por quê? Porque ficou muito mais rápido na internet. Ficou muito mais rápido com o celular. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu sozinho, se eu estou trabalhando sem na televisão, por exemplo, sem o jornalista, sem o repórter,
Sem um repórter cinematográfico, eu posso filmar com o meu celular, mandar por um aplicativo para a TV e a TV colocar no ar na hora que aconteceu. Eu não preciso ter um aparato para poder ir lá, não precisa ter outra pessoa para ir lá, entendeu? Ao mesmo tempo em que trouxe esse imediatismo, ele também tornou a notícia mais rasa. A notícia, ela tem menos aprofundamento. Então, se a gente não tomar cuidado, as notícias vão ter apenas um título, né, que alguns chamam de manchete. Eu prefiro título, manchete é na capa do jornal. Tem o título e ali embaixo tem o primeiro parágrafo e mais nada. E aí, eu não sei se já aconteceu com vocês, se vocês lerem o título, lerem ali o texto e falar assim, tá, mas está faltando informação. O imediatismo acontece. Hã? Para você não aconteceu? Geralmente eu assisto o jornal, tipo assim, quando é uma notícia de futebol, geralmente eu assisto no Twitter. Geralmente eu vejo no Twitter. Eu estou bem pertinho disso. Mas muitas vezes acontece isso. Nós que somos assim, jornalistas, que muitas vezes temos um conhecimento um pouquinho maior, a gente olha e fala, olha, esse jornalista errou. Cadê a fonte? Cadê quem foi que falou? Entendeu? Falta coisa. Então esse imediatismo que a rede social trouxe. Quem posta, chega mais... Quem posta tem que ver o link para ter certeza de que o que você... Não nesse sentido. Estou falando no sentido da informação. Tá? No sentido da informação. O texto está raso. Não tem informação suficiente para que o leitor entenda aquilo que está falando. Entendeu? É isso que eu estou falando. Uma outra coisa também, aí eu falei um ponto positivo, que é o imediatismo, mas também o negativo, que ficou raso. Uma outra questão também que eu acho que ficou muito importante, principalmente para o rádio. O rádio era um meio de comunicação que estava assim em quase desuso. As pessoas não prestavam muita atenção no rádio mais, por causa da TV, né? Principalmente. O que aconteceu com o rádio? O rádio, ele foi o que mais bem soube aproveitar as novas mídias. Tanto o rádio, ele passou a ser texto, que quando você lê no site do rádio você tem um texto, e ele passou a ser também imagem, além do áudio. Então ele juntou as três coisas. O rádio, ele foi, para mim, na minha opinião, é o meio de comunicação que mais se adaptou à nova era. O que menos se adaptou à nova era, no meu ver, é o jornal e a revista. Dublar é a mesma coisa que escutar o áudio? Dublar? Não. Dublar é quando você fala alguma coisa como se estivesse falando pela outra. Por exemplo, você está mexendo a boca e eu estou dublando. Entendeu? Que acontece muito em filmes. A outra pergunta foi... Ou traduzir para outra linguagem, tá? Mas aí também não é bem dublar, traduzir para outra linguagem no jornalismo. A gente não dubla no jornalismo. Geralmente, quando eu, tipo assim, veio um paraguaio lá, uma gangue de paraguaios foram lá na fronteira e trouxeram entorpecentes. Daí vai falar do, tipo assim, depoimento, daí vai dublar, né? Porque geralmente... Isso não é dublar. Isso não é dublar. Isso é traduzir. Dublar é o que acontece nos filmes, tá? Isso é traduzir, é a tradução, que a gente pode colocar tanto embaixo, que é um recurso que a gente chama de lettering, tá? Ou GC, gerador de caracteres, ou você vai narrar em cima. Quando você vai narrar em cima a tradução, você deixa sempre um pedacinho no começo e um pedacinho no final, para que a pessoa que esteja em casa, ela ouça um pouquinho da voz do entrevistado falando. Que dicas o senhor poderia deixar para que o Jornal da Escola e podcast sejam produzidos com mais qualidade e alcançar um número maior de pessoas? Principalmente que vocês leiam mais, tá? Por quê? Quem lê sabe escrever e quem lê sabe perguntar, tá? Eu já fui professor também de língua portuguesa e era notório quando eu dava uma redação e eu ia revisar uma redação e eu via a diferença de quem lia e de quem não lia. A pessoa que lê escreve melhor. Se ela escreve melhor, ela fala melhor, ela articula melhor e o pensamento dela é melhor. Então, para vocês fazerem um bom podcast, continuar nesse um bom jornal, um bom podcast, seja o que for. Podcast é um material jornalístico, João.
Então, para vocês fazerem e quando eu falo jornal, eu não estou falando do jornal impresso, eu estou falando do jornal podcast é um jornal, o Meio Dia Paraná é um jornal, o SBT na noite, que eu não lembro mais, o jornal do SBT é um jornal, entendeu? Tribuna da Massa é um jornal, entendeu? Então é um tipo de jornal. Tá? Meio Dia Paraná. Meio Dia Paraná. SBT Brasil. entendeu? É um jornal. Então, quando você vai fazer um jornal, você tem que ter argumentos, você tem que ter visão de mundo. E para que você tenha visão de mundo, você tem que ler. E quando eu digo ler, não é somente ler jornal, ler revista, ler notícia, é ler livro também. Porque ler livro faz com que a sua cabeça, tá? Ela aumente, o seu conhecimento aumente, a sua argumentação é maior. Se o cara estiver falando, por exemplo, uma coisa para você que não está muito certo ali, você tem como contestar. Contestar, eu vou dizer, não é cortando a pessoa e falando com falta de educação. É assim, tipo, olha, ou corrigir, não, olha, senhor, olha, mas é isso mesmo, olha, o fulano de tal disse, ou o prefeito, ou o vereador tal, fulano disse tal coisa no tal dia, se é assim, isso é verídico, o senhor concorda com, sabe, tipo, questionar a pessoa com educação. Nós tratamos de pessoas. Outra coisa muito importante, gente, jornalismo é feito para as pessoas. O nosso bem maior é quem nos escuta, é quem nos lê, é quem nos vê. Tá? Nós não fazemos jornalismo para a gente, nós fazemos jornalismo para a comunidade. Então a nossa responsabilidade para com a comunidade é muito grande. E para finalizar, o que o senhor pode nos dizer sobre o papel da imprensa no combate à dengue? Fundamental. Assim como em todas as questões de saúde pública, porque a dengue é uma questão de saúde pública, a imprensa ela tem um valor educativo, a imprensa também tem um valor educativo, então um papel educativo. Então é papel da imprensa educar em relação à dengue, em relação a todas as outras doenças, no sentido de prevenção, no sentido de busca por tratamento correto, no sentido de fazer com que a comunidade se una para poder combater essa doença. Então, é de fundamental importância a participação da imprensa. Uma coisa que é muito importante, que você pode ter visto, se vocês lerem, por exemplo, determinados jornais, isso nos jornais que eu trabalhava e na matéria e na TV que eu trabalhava, eu pedia para que eu era editor, né? Então eu pedia para que os repórteres colocassem isso na matéria, era ao final da matéria colocar previna a cidadania, na sua casa não deixe lixo, não deixe água parada, jogue fora limpe as caras. Eu sempre dava as informações. Se você sentir algum sintoma, não se medique, não se automedique, vá até um posto de saúde. Então sempre tem esse papel, é muito importante. Senhor Nelson, queremos muito agradecer sua presença aqui na Escola Municipal Professora Suzana Baia. Acreditamos que somente com esforços conjuntos poderemos melhorar nossa comunidade e trazer mais saúde e qualidade de vida para a população. Nos vemos nos próximos podcasts aqui no canal Suzana Baia Contra a Dengue. Um abraço e até logo. Muito. Se inscreva no canal. Posso pedir? Bem, eu que agradeço, eu parabenizo também a iniciativa de vocês, eu já assisti a um podcast de vocês, eu acho que é um projeto muito interessante, parabenizo também o professor Lúcio pela ideia, que eu acho excelente essa ideia, e eu espero que ela continue nos próximos anos, que possa trazer mais frutos e que mais pessoas possam participar dessa oportunidade. No caso, o terceiro ano vai pegar nosso lugar, né? Daqui 2 anos, vocês vão ficar no quinto e vão continuar fazendo os podcasts. Mas isso não quer dizer também que você não possa fazer para onde você for, levar essa ideia aqui. Isso é muito importante. Eu estou pensando aqui, do quinto ano, a gente vai fazer um podcast do Jamie Foxx. Isso.
Tchau!